Olá, meus amigos do canal, muito bom dia, domingo 14 de abril. E hoje a gente vai começar um novo podcast, esse chamado Descomplicando os Investimentos. E para tanto, pessoal, eu peço que você se inscreva, compartilhe e deixe seu like, caso você não seja ainda inscrito no nosso canal. Se você está passando aqui sem querer, né, viu a chamada, viu o título, tá? Veja os outros vídeos do canal, ou os outros podcasts, né? Agora mudando um pouquinho o formato. Que a nossa intenção, por meio desse trabalho, é ajudá-lo a crescer, não só nas finanças, mas no âmbito geral. Tá bom, pessoal? E parece, né, conversando com Dantas ontem, nós temos a felicidade de termos nosso pastor como parente, né? Ele é meu co-cunhado, criado da minha esposa. Então a gente conversando ontem, até uma palavra sobre realmente dízimos e ofertas, e assim me deu a entender que ele achava até complicado, né, os meus investimentos, como eu fazia. E para mim eu tenho que fazer que esse trabalho seja o mais simples possível, porque para que todos possam entender e fazer como fazer investimentos de forma consistente, segura, na medida do possível, claro, né? Não há investimento totalmente seguro e descomplicado, tá bom, pessoal? Então, esse podcast é para tentar tornar, pelo menos clarificar o começo do mundo dos investimentos, tá bom, pessoal? Então, investir não pode ser complicado, não deve ser, né, um bicho de sete cabeças. Então, eu separei algumas imagens para vocês, tá? Essa ideia de podcast é que seja uma coisa mais fluida, né, mais bate-papo. Eu não vou montar slides, nada, vai ser bem simples e não vai ficar em um minuto, porque um minuto é muito corrido para falar sobre isso, tá bom? Então eu vou tentar descomplicar um pouquinho, vai ser o primeiro podcast dessa série, Descomplicando os Investimentos, e eu vou, sim, tentar tornar claro para você a minha visão de investimentos, tá bom, pessoal? Como eu falei, né, investir não é para ser complicado, tem que ser algo que precisa sim de conhecimento e estudo, né? Não é uma coisa natural para a maioria das pessoas, né, porque requer certos cuidados, certas análises, tá bom? Mas é totalmente possível da pessoa mais simples, que tem um conhecimento mais básico, para aquelas que têm conhecimentos mais avançados em outras áreas, tá bom? A pessoa pode ter grandes conhecimentos na área de português, das línguas, e ser básico, né, ter conhecimento básico nas finanças. É bem possível e é bem comum, falando bem a verdade, tá bom, pessoal? E para mim, né, eu falo muito do Ikigai, né, que é muito mais do que propósito, é a razão de viver, a razão da existência. E para mim, a gente conversando até sobre isso ontem, nessa palavra que eu comentei, né, que Deus me deu essa facilidade, né, eu tenho esse dom. E aproveitando essa palavra dom, né, ou talento, aquela parábola dos talentos, você vai encontrar versões que falam que era uma moeda ou algumas moedas, mas assim, era moeda de ouro, ou seja, o seu talento é algo de valor ou de muito valor, tá? Eu tenho esse talento, né, de entender um pouco mais de finanças, conseguir transformar, né, recursos, crescimento de recursos, que Deus me ajudou a ter, com objetivos simples, propósitos estabelecidos que a gente está identificando bem. Primeiro, né, nós somos rios, né? Então o que entra sai, então não fica só na gente, né? Os recursos que Deus nos acrescenta vai para outras pessoas, a gente ajuda as pessoas, família também. E segundo, por meio desse conhecimento eu tenho a obrigação, né, eu tenho esse Ikigai, esse propósito ou senso de viver, ou senso de vida, né, senso de existência no ensino das finanças. Então, para mim, eu tenho essa direção clara, né, de primeiro investir de forma sábia, né? Isso foi um processo, pessoal. Eu não nasci assim, pô, você já está desde pequeno investindo, não, foi um processo, né, mas que eu tenho sim certa facilidade, tá bom? E outra, né, primeiro para abençoar as pessoas, né, e segundo para ensinar, né, o que eu realmente vivi, tá? Não adianta nada você. É muito fácil ensinar na teoria, mas é muito mais complexo, né, e tem mais fundamentos você ensinar o que você viveu, tá bom? Então, para mim, eu tenho que ensinar e vocês têm que aprender. Então, se está ficando complicado, né, muitos gráficos, né, aquelas análises que eu faço do raio-x de FIAG, dos fundos imobiliários, né, para mim é bem simples, né, mas
até um pedido de desculpas, para a maioria das pessoas pode ser bem complexo. Então eu vou tentar simplificar no máximo, né, as próximas interações, tá bom, pessoal? Para cumprir realmente o meu propósito de vida, de existência, ou que o japonês traduziu muito bem como Ikigai, tá bom? Aquilo que você ama, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer, aquilo que você é bom, você faz com facilidade, né? A parte concêntrica desses círculos é o seu Ikigai, é o seu propósito de existência, tá bom? E o meu é essa parte de finanças, tá bom, pessoal? Então pode ser complexo, né, olhando esse cash flow. Poxa, então eu vou tentar descomplicar para você, para torná-lo realmente um investidor consistente. A minha ideia é criar, né, uma geração aí de investidores consistentes, com objetivos de ajudar o próximo, de ajudar a sua família, né, e de ter vidas realmente abundantes das finanças, tá bom? E lembrando, pessoal, que o dinheiro não é bom nem mal, ele é apenas um instrumento. Você ama as pessoas e usa o dinheiro, tá bom? Não o contrário, tá certo, pessoal? Aproveitando os espaços para falar um pouco de sabedoria e para começar, tornando bem simples, pessoal, bem simples mesmo, bem tranquilo, né? Que você está vendo ou você está escutando o podcast, a gente sempre começa do ponto de partida, né? Começa do beginner. Então, a primeira coisa é você saber onde você está com as suas finanças, né? Como estão as suas finanças de verdade, pessoal. Não adianta você tapar o sol com a peneira, tá mais ou menos. Nesse ponto, né, para você começar a investir, faça um parêntese aqui. Lembrar, pessoal, primeiro eu quero perguntar para você se você quer ser um investidor, ou se você quer viver o dia a dia, tá? Não vai pensar no futuro, você quer viver o hoje, né? Consumir tudo que você recebe. Então, você tem que decidir primeiro se você quer ser um investidor, tá bom? Se você não quer, então você vai consumir tudo que você recebe, vai ficar devendo, não importa muito, né? Porque você vai viver só o momento de agora, não vai pensar na sua aposentadoria, não vai pensar na herança ou na riqueza geracional, que para mim também é muito importante você deixar algo, né, para os seus filhos e netos, né? Aquilo vai perdurar por gerações, né? Não só recursos, mas também valores. Então, se você só pensa no hoje, então você não faz sentido você pensar em ser investidor, tá? Mas sim, você pensa na qualidade de vida dos seus filhos e netos lá para frente. Se você pensa em contribuir com o mundo para o futuro, hoje e no futuro, então você sim, né, tem uma ideia, pelo menos incipiente no coração de ser um investidor. Se você quer ser investidor, então você tem que saber primeiro como estão as suas finanças. Aí, pessoal, abrir aquela ferida, né? Então identificar realmente se você... Eu coloquei aqui quatro vertentes, né? Se você consome tudo ali, tá? E não sobra nada, tá? Também para mim é ruim, porque você não consegue realizar o propósito de transbordar para outras pessoas, para sua própria família, transbordar para o futuro, tá bom? Não só para o agora. Então, se você consome tudo, você fica no 0 a 0, pode estar achando muito bom, confortável, mas, pessoal, você não está, né, na minha visão, bem, né? Você tem que deixar sempre uma margem, né? Viver sempre. Pessoal, é importante essa parte, se você estudar um pouco mais do minimalismo ou na vida simples, tá? A gente tende, pelo mundo consumista, a ter coisas demais, né? Entulhar coisas, tá bom? Mas você, às vezes, tem 5, 10 pares de tênis, você só tem 2 pés. Até a gente falou, né, Dantas, isso ontem. Então você tem 2 pés, você tem 10, 15 pares de tênis. Será que isso não é uma compulsão, né, por compras? Tá bom? Então pense aí no aspecto minimalista, não da ideia complexa, mas de ter uma vida simples, né? Viver com o que você realmente precisa. Vivendo assim, pessoal, você vai reduzir já o padrão de vida naturalmente e vai haver espaço para você, primeiro, transbordar para os outros. É fundamental, né? Ajudar instituições, seus irmãos, ajudar sua família, e por fim você vai transbordar para o seu futuro, não só seu, na velhice, mas para o futuro dos seus filhos e netos, tá bom? Então, primeiro ponto, se você consome tudo e não sobra nada, para mim também está faltando alguma coisa aí. Então, se você tem que identificar, eu estou nesse estágio. O segundo estágio, realmente, que você está aí, como essa figura diz, respirando por aparelhos, né? Uma pontinha para fora da água e outra abaixo. Ou seja, você de vez em quando falta, sobra, tá? De vez em quando fica negativo. E aqui, pessoal, faço um apêndice, porque às vezes a situação levou você a isso, né? No exemplo da minha mãe, que saudades eternas, Dona Luzia, ela vivia, né, sempre ali
Às vezes pagava a conta da energia do mês passado para não cortar desse mês, porque ela cuidava e criava 4 filhos, né, praticamente sozinha com a ajuda da minha avó. Então, meu pai saiu de casa há cerca de 10 anos. Imagine uma senhora, né, uma mulher criando 4 filhos na década de 80. Nós estamos falando da hiperinflação, né, inflação descontrolada. Tá? E como eu falei em alguns vídeos atrás, a gente ia no mercado e ela tinha que ir à frente do remarcador de preço, porque ele já vinha atrás, o rapaz remarcando os preços ali. Então ela recebia o dinheiro e já tinha que comprar os mantimentos, né, que poderiam durar mais tempo possível, porque no outro dia o preço já estava maior. É a tal da hiperinflação. Quem não viveu, tá, não tem ideia, né? A inflação hoje está alta, 5%, 6%. Antigamente era 100, cento e pouco, né? Chegou aí na casa dos milhares ao ano, tá bom? Então, esse é um caminho, é uma possibilidade, né? Eu estou vivendo porque é uma situação pontual, estou com dificuldade, estou passando, estou lutando. Outra é você viver assim por escolha própria. Como assim escolha própria? Eu não quero viver assim, estou vivendo. Não, você gasta mais do que ganha, você tem uma vida consumista, né? Você está empilhado de coisas, então essa é uma escolha, tá bom? A outra é que você está lutando, você tem uma situação que a vida te levou a isso, mas você está lutando, tá? São aspectos diferentes. Então esse é o segundo ponto. O terceiro, realmente você está endividado, é claro, né? Você tem contas em atraso, você tem financiamentos, contas de cartão de crédito e contas de cheque especial. Esse é um caso gravíssimo que você paga juros mensais que são impagáveis. A bola de neve do mal que eu falo, tá bom? Então esse é o terceiro ponto. Se você está endividado, você tem que fazer realmente um tratamento de choque de finanças para voltar, né, trazer elas para o trilho, tá bom? Não é fácil, requer esforço, mas nós temos vídeos aqui no canal sobre como vencer as dívidas. Eu vou deixar talvez aí no card, aí em cima, tá? Mas se você está nesse estágio, né, de endividado, é possível sim, requer trabalho e esforço, mas é possível sim você vencer as dívidas. E o último estágio é você já poupa, mas ainda está na poupança, está deixando o dinheiro parado aí na sua conta corrente, tá? Você pode sim auferir melhores ganhos investindo de forma mais racional, tá? Então, reforçando aqui os estágios, o primeiro, não sobra nada, você consome tudo, tá bom? Para mim também não é bom, você tem que só deixar sempre um espaço para transbordar para o próximo, transbordar para o futuro. O segundo estágio, você está no limite ali, por vezes sobra, por vezes falta, né? Seja por questões de vida, né, ou questões de escolha própria, você também tem que ajustar as suas finanças. Terceiro, realmente você está endividado, todo mês já está negativo, já começa o mês negativo, já vivi assim lá no início da nossa carreira, então o dinheiro que caía do salário só cobria o negativo. A gente já começava o primeiro dia útil, na primeira conta já devendo, tá? A gente consumia tudo e mais, a gente estava um salário à frente, né, de gastos, estava sempre negativo. E o último é você já tem, né, uma sobra e você está investindo ainda na poupança ou deixando dinheiro na conta corrente. Tá? Então, primeira coisa, definir onde você está, é o ponto de partida. Esse aí é o estágio aí que seja, para mim, talvez o mais doloroso e o mais difícil de ser feito, mas é preciso, pessoal. Tá? Nós estamos aqui descomplicando as finanças, tá bom? Depois, para os 3 primeiros ali que eu falei, é preciso ajustar as finanças. Primeira coisa, trazer o orçamento para a sua realidade e, para mim, tinha que ser um pouco abaixo das suas possibilidades, viver abaixo do que você poderia. Exemplo, né? Se você ganha 5 mil por mês, a minha ideia para você é que você vivesse com 4 mil e tivesse 1.000 aí para transbordar para o próximo e transbordar para o futuro, para os investimentos, tá? Então você vai ter que ajustar na minha percepção, abaixo da sua realidade, né? Não consumir tudo, deixar espaço para o futuro e para o próximo, tá? Primeira coisa é fazer isso, ajustar, cortar gastos supérfluos, né? Ajustando aí suas finanças. Se você está endividado, você vai buscar fazer um plano de como sanar essas dívidas, tá bom? Dicas que eu dei nos outros vídeos. Primeira coisa é elencar as contas mais caras. Elencar, eu falo, colocar em ordem das contas mais caras para as mais baratas e buscar pagar as contas mais caras primeiro, porque os juros são maiores. É até óbvio falar, mas nós estamos aqui reforçando o óbvio, né? Nós estamos descomplicando, pessoal, tá? Então você vai ajustar suas finanças. Primeiro, desse passo, você vai ter que ter um controle efetivo das suas finanças. Você pode fazer aí papel de pão, que a gente brinca, né? Então aquele papel, antigamente o pão vinha enrolado no papel, que os jovens não devem conhecer, um papel lá simples, que a pessoa cortava, né? Abria ali, escrevia algumas coisas. Então aí eu falo,
que é o controle no papel de pão, mas tem que existir. Hoje existem aplicativos grátis, você pode fazer planilhas de Excel, Dantas é craque no Excel, com gráficos, planejamentos. Eu se eu não consigo fazer isso, eu tento fazer uma coisa bem... É só o aplicativo, tá? Para mim que já basta, mas cada pessoa tem o seu estilo, tá? Então não existe o certo e o errado. O errado é não ter um planejamento e não ter um controle das finanças. Tá? E o certo é fazer aplicativo, planilha, papel de pão, bilhetinho na sua mesa, mas você tem que controlar as suas finanças, tá bom? Fazer o plano e ajustar os seus gastos, né, a um patamar, na minha percepção, um pouquinho abaixo do que você poderia, tá bom? Aqui envolve também controlar cartão de crédito, tá? Usar de forma racional. Se você não tem maturidade para o cartão de crédito, muito importante, não o tenha no máximo cartão de débito, tá bom? Porque é uma faca de dois legumes, né? Pela canção. Então, é uma faca de dois gumes. Você pode realmente destruir as suas finanças usando de forma incorreta o cartão de crédito por conta dos juros que nós pagamos no Brasil, tá bom? Não só no Brasil, pessoal, lá fora também, os juros do cartão, pelo menos os americanos, né, chegam a 25%, 30% ao ano. No Brasil está limitado a 100%, né? Que já é absurdamente grande a taxa de juros, tá bom? Mesmo assim, com 30% lá o pessoal não está conseguindo pagar, imagina com 100% aqui, se você fizer a rolagem do seu pagamento mínimo, tá bom? Então controle também o cartão de crédito, cuide das dívidas, tá? E se você está brigando para se livrar das dívidas, não faça novas dívidas. Enquanto, primeiro, pague todas elas e, se possível, não faça mais dívidas. Né? Essa é a minha ideia para você, tá bom? Esse é o passo de ajustar suas finanças. Para fazer o quê, pessoal? Fazer o dinheiro sobrar. É meio que simples, né? Mas é muito complexo a execução. Sobrar para quê? Primeiro, transbordar para o próximo, para a sua família. Segundo, transbordar para o futuro, pessoal, para as próximas gerações. Tá bom? Para você primeiro, né? Na sua idade de ouro, né? Da sua velhice, onde você vai precisar de mais recursos, pagamento de plano de saúde, pagamento de remédios, tá? E deixar essa herança geracional, né? Essa riqueza geracional dos filhos e netos ali, juntamente com os valores de vida, tá bom? E, pessoal, como eu falei, eu volto aqui ao ponto principal, né? Para descomplicar os investimentos, você tem que saber para que você quer investir, tá bom? É um passo importante, né? Poderia ser o primeiro passo, tá? Ele está junto ali com a identificação de como você tem gerido as finanças, como estão as suas finanças, porque é aquilo que vai te motivar durante a caminhada. É quando o seu investimento, né, se for já um perfil moderado para agressivo, vou falar depois aqui, você vai segurar as pontas quando os seus ativos caírem 10% no mês ali. Ou quando você passar, como a gente passou a crise de 2008, que os seus ativos caíram 60%, 70%. Então, o objetivo de investir, tá, é a tua linha de chegada, é o que vai te motivar no dia a dia, né, de segurar um pouquinho para investir lá para frente. Seja uma viagem dos sonhos para a família, nós fizemos uma viagem à Disney, que era o sonho da minha esposa, em 2023, né, já tem mais de um ano. Então era um objetivo nosso, era um sonho. Tá? Pode ser a compra da casa própria, eu tenho ressalvas quanto a imóveis, né, mas nós temos nosso imóvel próprio, e não era um sonho, mas assim, realmente era uma necessidade, nós temos um imóvel próprio. Tá? Pode ser esse imóvel, pode ser o pagamento de dívidas, pode ser um objetivo mais de médio prazo ou curto prazo. Ou seja, pessoal, depende de você. É um curso fora, é uma viagem para o seu filho de intercâmbio. Você vai dizer qual é o seu objetivo, né? Para que você vai investir. Isso vai ser, né, o teu motivador para chegar lá na linha de chegada. Vou chegar lá no final e cruzar a linha de chegada, tá bom? Porque se você não sabe para onde quer ir, pessoal, qualquer caminho serve, né? Qualquer lugar serve. Essa fala aí do livro Alice no País das Maravilhas. Então, não deixe a vida te levar, que ela pode te levar para um lugar que você não queira estar. Então, defina aí mais ou menos, né? Mais ou menos não, precisamente seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso vai te ajudar, essa definição, a seguir e continuar caminhando. Outro passo é definir o seu perfil de investidor, tá? Voltando aqui aos passos anteriores, você tem que identificar como você está, depois você vai ter que ajustar suas finanças para fazer sobrar, tá bom? Tem que fazer sobrar, não tem jeito. Para investir, você não investe o que sobra, você investe primeiro, antes de tudo, tá bom?
você vai ter que ajustar, depois você vai, isso pode ser feito antes de identificar os seus objetivos, e agora você vai buscar entender qual é o seu perfil de investidor, né? Ou conservador, ou moderado, ou arrojado. Ainda tem mais um aqui à direita, que é o agressivo aí, tá bom? Então, geralmente, quem está começando a investir está na casa do conservador, um pouquinho no moderado, né? Então, cada um desses perfis tem os seus respectivos tipos de investimento, tá? Eu fiz um vídeo agora sobre investimentos em renda fixa, tá bom? Para mim, o renda fixa é a base de quase todos os perfis, tá bom? Meu perfil está entre arrojado e agressivo, tendendo mais para o arrojado com moderado plus aí, tá? Por conta já estou chegando próximo dos 50 anos. Então, quanto maior a idade, o risco tem que ser menor, tá bom? Para quem está começando agora, pode ter um perfil de risco um pouco maior, tá? Então, perfil conservador moderado, a renda fixa é a base desses investimentos, e para o arrojado agressivo já é uma pequena parte deles. Então, identifique esse seu perfil, veja quais são os investimentos específicos, né, ou mais recomendados para cada um deles. Eu vou fazer depois um vídeo curto as minhas perspectivas e entendimento do que são os investimentos para o perfil conservador, moderado e arrojado. Eu já tenho isso aí, essa falta. Está nos vídeos antigos, pessoal, do canal, mas eu já tenho novos ajustes, tá? Só falta realmente ter tempo de gravá-los. E você identificando o seu perfil, você vai buscar, né, escolher qual é o seu investimento mais adequado. Seja aqui esse tracinho, né, renda fixa, seja, né, já um pouquinho renda variável, seja já investimentos no exterior, comprando moeda forte, dólar, euro, né, a Nômade ou a Venda do Itaú. Tá? Tem até no card aqui um código da Nômade, caso você queira fazer. Recomendo, nós temos. Mais para viagem e também para investimentos, tá bom? O agressivo, que você já compra criptomoedas, trabalha no Forex, tá? Então, você vai ver, de acordo com o seu perfil, você vai identificar, tá? Um problema da atualidade, você tem tantas opções que você fica perdido e acaba ficando parado, ou stuck, né, travado. Então, você sabendo o seu perfil, você vai pegar aquela caixa, né, de investimentos, aquela possibilidade de investimentos, você vai escolher ali, e por meio do estudo, pessoal, o estudo é presente em tudo. Você vai ter o conhecimento daquele tipo de investimento e vai poder fazer aquele aporte de forma um pouco mais segura, mais confiante, tá? E mais tranquila, tá bom? Porque sem estudo, pessoal, mão treme, tá? Eu lembro do primeiro investimento, cara, eram poucos reais, mas a mão tremia no mouse ali. Depois, quando eu comecei a mexer com opções, cara, eu também o coração batia mais forte. Hoje, pessoal, depois de quase 20 anos, a gente consegue fazer um investimento de 150 mil, né, apenas com 3, 4 cliques, e 12 por 8, mas requereu, né, toda uma bagagem aí, tá bom? Você vai chegar com o tempo, nessa condição de fazer com segurança investimentos de dezenas ou centenas de milhares de reais. Mas lembrar, pessoal, tudo isso aí é um processo. Tá bom, meus amigos? Então passamos por todo esse primeiro podcast, né, com Descomplicando os Investimentos. Tá? Passamos por todos esses pontos. Só quero deixar aqui no slide inicial. Tá bom? Porque investir não deve ser complicado. Depende do quê? Primeira coisa, né, você saber onde você está. Antes da primeira coisa, na coisa central você vai decidir se você quer ser investidor ou não. Tá bom? Decidiu, eu quero investir sim, eu quero transbordar para os outros, quero transbordar para o futuro, você vai fazer aqueles passos, né? Identificar onde você está, é o ponto de partida, né? Se você está consumindo tudo, se você está no mais ou menos, né, constante, se você já é um devedor, consumais, ou se você está investindo em poupança, depois você vai ajustar suas finanças para que sobre realmente recursos para você investir. Tá? Tendo em mente que você investe primeiro, depois tem a sobra, você se paga a si mesmo primeiro, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai identificar seu perfil de investidor, você vai entender, né, os investimentos ligados a cada tipo de perfil, e depois você vai estudar e você vai fazer seus investimentos aí. Pessoal, para mais, no canal tem muito material, tá? Esse é o primeiro podcast como eu já comentei. Nós vamos fazer, se Deus quiser, no próximo sábado, investimentos em renda variável, que é o segundo podcast lá do
do título lá de devedor investidor, tá bom? Aí vai te ajudar, se você tem um perfil moderado para arrojado, ao investimento em renda variável. E depois a gente vai continuar aí, vamos ensinar a fazer operações na bolsa, vencer dívidas e demais assuntos aí. Tá bom, meus amigos? O primeiro podcast foi esse, fique com Deus. Se você ouviu e não viu, veja o vídeo, tá? Os vídeos do canal. E se você viu, não deixe de dar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, se não for inscrito, e nos ajudar aí a crescer e que essa palavra, né, de educação financeira, de vida equilibrada, chegue a mais pessoas, porque as finanças refletem em todas as áreas da vida, seja no casamento, no trabalho, tá bom? Tanto que a Bíblia fala muito, né, de dinheiro, que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Porque realmente o dinheiro tem que ser seu servo, tem que ser seu empregado, não seu senhor, tá bom? Só Deus é o nosso Senhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, se cuidem.